Olá para você que está vendo na área do aluno. Essa é a aula de finanças, mentalidade das finanças. Eu vou começar a falar de investimentos e finanças nessa parte agora das aulas. Vamos embora. Então vamos lá, pessoal. Eu quero começar dividindo com vocês como é que eu comecei a pensar em finanças, né? Eu me formei, e aí eu me formei com... Eu tinha uns 21 mil em dívidas de atraso, coisa que eu tinha que pagar. Eu falei, agora é a hora, né? E eu já trabalhava, eu trabalhei durante a graduação como instrumentador cirúrgico, eu tenho mais de 1.200 horas de cirurgia como instrumentador, e fui monitor bolsista de 3 matérias e não bolsista de mais 3. Então trabalhei pra caramba durante a graduação para tentar conseguir dinheiro. E aí, quando eu formei com essa dívida, eu falei assim, eu preciso trabalhar agora, não tem mais como eu viver a partir dos meus pais, e eu tenho até que dar suporte para meus pais. Então vamos embora, vamos trabalhar. E eu consegui um emprego na época de... Logo que eu me formei, foi muito difícil eu conseguir emprego, né? Eu tive um convite para começar a trabalhar no local que eu fazia meu CTI lá, que eu era concursado. E aí depois abriu uma oportunidade muito boa de eu trabalhar nesse CTI. Eu fui, mas aí a oportunidade boa era como coringa. A oportunidade como fixo surgiu num domingo, com um salário muito abaixo, e eles estavam vendendo. Olá, Caio, seja bem-vindo. Eu acho que eles iam me cortar, assim. Eu falei, não aceitei. Eu fiquei como coringa um tempinho, ganhei um dinheirinho, e fui trabalhar numa UPA. Olá, Caio, seja bem-vindo. E aí, nessa UPA, eu trabalhei pra caramba, UPA de Cabo Frio, que é aqui no interior do estado do Rio. E, cara, peguei sala vermelha, entubei gente no chão, aquela situação de UPA, né? E aí, quando caiu na minha conta, caíram, né, R$ 5.600. Eu nunca tinha tido esse dinheiro na vida. Eu pensei assim, cara, como é que eu faço agora para quitar minhas dívidas, né? Eu tinha dividido várias parcelas de R$ 2.800 e eu tava esperando entrar para a Marinha. Aí eu entrei para a Marinha, fiquei na Marinha 2 meses sem receber, mas eu tinha um dinheirinho guardado, fui segurando aqui, apertando ali, fazendo as coisas. E aí quando saiu a Marinha, paga 2 meses ou 3 meses juntos, mais um soldo para uniforme. Nesse momento, entrou na minha conta o valor de quase R$ 20.000. Entrou tipo 19 mil pancada. Eu falei, cara, e agora? Eu tenho que aprender a lidar com dinheiro. Eu não posso mais fazer do jeito que eu faço. Porque eu era, galera, o cara, durante a graduação, o cara do cheque especial. Por quê? Porque eu não ganhava tão bem, eu queria ter uma vida legal e queria fazer as coisas todas que a faculdade podia dar. Eu sou de faculdade pública, né? Queria fazer tudo, e aí eu não tinha um dinheiro. E aí eu pegava o cheque especial e abraço para juros, abraço para essas coisas. Mas quando o dinheiro caiu, eu falei assim, eu tenho que estudar isso, eu tenho que aprender. E eu liguei para um amigo e eu falei, cara, com quem você investe dinheiro? Ele falou, me passou o telefone de um consultor financeiro. Eu entrei em contato com um consultor financeiro e aí eu fiz meu primeiro investimento, um fundo DI da XP e tudo mais. O primeiro investimento estava ali, eu falei, pô, esse investimento está muito devagar, muito lento, eu tenho que estudar mais sobre isso para entender mais. E aí eu comecei a estudar muito sobre investimento. Na época eu estudei muito investimento, pegava livros e livros e lia, e pegava relatório da Empíricos, e pegava vários relatórios e ia lendo sobre ações, sobre fundos. E eu comecei a investir em fundos imobiliários, depois em fundos de ação, depois ações em si, mas eu nunca fui para opções, essas mini contratos, essas coisas eu nunca fui. Eu sempre parei em ações. Por quê? Porque eu penso o seguinte, a gente como médico, a gente às vezes não tem tempo de ficar olhando com cuidado no que está investindo. Então assim, para fazer day trading, que é você investir em ação e no mesmo dia vender, é muito difícil, porque você tem que ter um tempo para estudar, para fazer a coisa com sabedoria, porque você está investindo o seu dinheiro, né? Eu vou explicar sobre mentalidade hoje, então é muito importante esse início, né? Falar sobre esse início para vocês. Então eu parava em ações e eu peguei uma estratégia mais conservadora, que é chamada Buy and Hold, que é desse cara aqui, o Warren Buffett, e comecei a usar essa estratégia de Buy and Hold, é comprar e segurar as ações. E aí quando eu vi, eu estava saindo do assessor já de investimento e estava investindo meu dinheiro sozinho. E até hoje eu invisto meu dinheiro sozinho. No momento eu invisto em ações, fundos imobiliários, fundos de ações e tenho um capital de emergência. Então vamos começar hoje falando sobre a mentalidade da gestão financeira. Por que a mentalidade? Não adianta nada, pessoal, eu falar para vocês sobre ações,
poupança, taxa Selic, CDI, falar do bruto da coisa, se você não tem ainda uma mentalidade formada de investimento do capital e do que você quer com aquele capital. O dinheiro ele é um instrumento, como qualquer coisa que é um instrumento, ele serve tanto para o bem quanto para o mal. Se você não sabe o que fazer com ele, você vai entrar em maus lençóis, você vai perder dinheiro. O dinheiro, ele segue da mão da pessoa que menos sabe para a pessoa que mais sabe, principalmente na bolsa. Eu perdi muito dinheiro assim na bolsa, muito dinheiro assim. Então, eu não quero que vocês percam, então eu vou contar para vocês tudo que eu fiz para que vocês também não percam dinheiro, porque eu já perdi bastante. Eu não quero que vocês percam. E também já ganhei legal, assim. Agora eu estou muito mais tranquilo em relação a isso e não estou mais contando. Antigamente eu era daqueles que entrava todo dia, ficava vendo cotação de ações e etc. Então eu quero dividir com vocês mentalidade. 3 livros mudaram minha vida em relação a investimentos, mentalidade, tá, pessoal? Não é sobre o lado bruto. O lado bruto que eu digo é investidor inteligente, livros de investimento em si. Não, são livros de mentalidade investidora. E os 3 livros foram Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, O Homem Mais Rico da Babilônia e Segredos da Mente Milionária. Foram os 3 livros que mais mudaram. Assim, eu li muitos outros, mas esses 3 mais mudaram a minha vida em relação a finanças e gestão financeira. Então, vamos embora. Eu quero começar simplesmente perguntando para vocês. Entrou dinheiro na minha conta. Esse dinheiro ele serve para eu comprar alguma coisa. Né? Esse dinheiro é o fruto do meu trabalho. Sempre pense isso do dinheiro. Por quê? Porque senão o dinheiro ele perde o significado. Né? Se você fala assim, é dinheiro, dinheiro é dinheiro, dinheiro é papel. Não, dinheiro não é papel. Dinheiro é um papel que foi dado para você em troca de horas da sua vida. Se não foi de horas da sua vida, é de um produto que você fez. Né? Então, o dinheiro ele é relativo ao seu esforço. Mesmo que depois outras pessoas façam um esforço e você ganhe dinheiro, foi o seu esforço no início. Então, você tem que tomar cuidado com o valor que você dá para as coisas e o símbolo que você dá para as coisas. Se você simboliza o dinheiro como papel, papel não tem valor nenhum. Vai chegar uma hora que você vai jogar dinheiro fora. E não é o objetivo, eu creio eu. Né? Creio eu que seja isso. Então, vamos lá. Quando você sabe que o seu dinheiro é fruto do seu trabalho, você pode comprar coisas. E o que são essas coisas? Qualquer coisa. Carro, casa, um lápis de cor. Você pode comprar o que você quiser. Sim. Só que você tem que entender que as coisas se dividem em 2 classificações muito simples. Eu quero começar assim, dessa forma bem didática para vocês, bem simples. Tudo que você pode comprar com seu dinheiro se divide em ativo e passivo. Ativo e passivo. Vocês vão pegar, se você jogar ativo e passivo no Google, você vai ver um monte de definição maluca, assim, ativo é aquilo que... Não, vamos de uma definição, das definições todas que eu vi, a definição mais simples é que eu vou passar para vocês, que é desse cara aqui, o Robert Kiyosaki, essa ferinha aqui. O Robert Kiyosaki, ele é o escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre, e ele define ativo como algo que coloca dinheiro no seu bolso. E passivo, algo que tira dinheiro do seu bolso. Então, por exemplo, quando eu compro ações que me pagam dividendos, o que é isso? Uma porcentagem de quanto você tem investido naquela ação por um aluguel, né? Você está botando seu dinheiro lá, ele está alugando seu dinheiro. Ele te paga um pouquinho, chama dividendo isso. Eu vou explicar mais nas próximas aulas. Quando ele te paga um dividendo, ele está botando dinheiro no seu bolso. Então, além do dinheiro da ação que você ainda tem o dividendo. Eu, por exemplo, tenho uma ação que é clássica de pagar dividendos, é uma ação considerada boa no Brasil, que é Itaúsa 4 e Itube 4, que é o Itaú Unibanco 4. São ações que pagam dividendos. Então é uma ação, é um dinheiro que é um ativo. Eu comprei e ele me gera mais dinheiro. Então vamos dizer, daqui a 10 anos eu entrei com R$ 34 na ação, vamos supor, na 32 estou chutando o valor, e mais para frente eu já vou ter ganho R$ 34 de volta de cada ação que eu botei R$ 34. Então vai valer 68, vamos dizer assim, né? Vocês entenderam? Por exemplo, quer ver um exemplo? Quando você compra um carro, cara, eu acho que todo jovem médico recém-formado que eu falo, principalmente os homens, eu não sei as meninas, mas não sendo machista, tá? Mas o comportamento geralmente é vou comprar um carro dos homens, né? Das meninas também, tem algumas meninas que compram um carro também, outras querem viajar, depende muito da pessoa, né? Muito pessoal isso, não é uma questão de sexo. Mas os meus amigos queriam comprar carro na época, eu lembro disso. E o carro, pessoal, o carro ele pode ser tanto um passivo quanto um ativo. Por exemplo, eu compro um carro. E quando você compra um carro, você tem que pensar o seguinte: vou comprar um carro. Vou contar para você uma burrice que eu fiz. Vamos lá. Eu, Felipe, na época,
solteiro, falei, cara, vou comprar um carro esportivo, carraço, vou comprar um, na época era um Mitsubishi Lancer que eu queria comprar. Ou uma BMW. Pensei nisso, né? Eu tinha juntado um dinheiro e queria comprar nisso. E aí, graças ao meu bom Deus, bateu uma sapiência e eu falei assim, cara, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Porque não é só o carro. Quando eu compro um carro, eu tenho que pagar o seguro do carro, eu tenho que pagar o IPVA, eu tenho que pagar a manutenção, eu tenho que pagar a gasolina que ele bebe, porque o carro ele não anda de carro, né? Ele anda com gasolina. E aí eu tenho que ver, às vezes, algumas outras coisas desse carro, certo? Então o carro, ele é um bem que ele me toma muito dinheiro. Porque todo mês eu tenho que pagar o seguro, todo mês eu tenho que pagar IPVA, todo mês eu tenho que pagar isso, aquilo outro do carro. Então o carro é um grande passivo. É um grande passivo. Geralmente quando você compra um carro zero da concessionária e ele sai da concessionária, ele já desvalorizou. Então é um grande passivo. Ele tira dinheiro de você. Só que se eu pego esse carro e eu faço Uber com ele, e ele me gera muito dinheiro em cima do valor do próprio carro, ele me gera lucro, ele é um ativo. Entendeu? Por isso que o carro ele pode caber tanto como ativo quanto passivo. Por exemplo, consultório. Eu montei um consultório. O objetivo de um consultório é que você trabalhe nele e ele gere dinheiro para você. Então ele vai ser um ativo. Só que de início, aprendam um negócio. Sempre pense numa linha do tempo quando você fala de dinheiro. Porque se você monta um consultório com o dinheiro contado, seu consultório está fadado a quebrar. Por quê? Porque o consultório ele demora tempo, ele tem uma jornada longa para começar a pagar, a se pagar. Então, quando você monta um consultório, ou você já tem um bom capital, ou você já tem que ter noção de quanto tempo você pode ficar no vermelho. Porque senão você vai quebrar esse consultório. Eu já vi vários. Não pense assim, cara, eu sou uma pessoa inteligente, eu não vou quebrar. Não é assim. Eu já vi, pô, chefe de emergência de hospital universitário quebrar consultório porque não pensou nisso. Tá? Porque não é só o consultório, pessoal. Você, aluguel, vamos lá. Vou fazer o aluguel do consultório. Ótimo. Beleza. E aí a cadeira que você vai usar? Você vai usar a que já está alugada lá? Ou você vai botar uma cadeira maneira que você queira? Ah, vou botar uma cadeira maneira. E aí você tem que botar o ar-condicionado que quebra, põe um ar-condicionado. E aí a pintura não tá legal, vai fazer uma pintura. Ou então chama o cara, discute com o cara, faz meio a meio com o cara do aluguel, põe uma pintura lá. E aí vem uma taxa de condomínio extra, e você tem que pagar a taxa de condomínio. E aí a pia cai, você tem que pagar o conserto. E as coisas vão acontecendo, você vai pagando coisas. Então, esse consultório de início, ele é um passivo, ele está tirando dinheiro de você. Ele não vai dar dinheiro de início. Mas depois, o consultório enchendo com pessoas, etc., dando dinheiro, ele vira um ativo. Então, é muito importante que vocês tenham na cabeça de vocês claramente que ativo e passivo são coisas diferentes. Só que o mesmo objeto ele pode se tornar de um passivo um ativo. Qual é o maior passivo que os brasileiros têm? Casa. Geralmente, você pega o brasileiro médio, comum, né? A média da galera. Nós, eu, vocês, a média da galera. Qual é o sonho? Poxa, comprar meu próprio imóvel, ter minha própria casa. É um ponto de segurança, inclusive. Só que a casa, ela é um grande passivo. E o Robert Kiyosaki, ele fala isso. Se o bem mais caro que você tem é a casa que você mora, cuidado, você está em perigo. E é verdade. Por quê? Porque se você perder tudo, você vai conseguir vender aquela casa para ter dinheiro? Não vai, porque você mora nela. Então, é um problema nisso, né? E se tiver condomínio, você tem que pagar condomínio, tem outras coisas. Então, ela pode ser um passivo. Então, é importante que você tenha na sua cabeça isso. Os objetos, as coisas que eu compro, etc., eles podem botar dinheiro no meu bolso ou tirar dinheiro do meu bolso, certo? Então, vamos lá. Qual é a diferença do brasileiro comum para os brasileiros ricos? Os brasileiros ricos gastam dinheiro em ativos. Os brasileiros comuns gastam dinheiro em passivos. Por exemplo, quantos caras vocês conhecem que ganham o primeiro dinheiro e compram uma moto? Só que eles não vão ser motoboys, eles não vão ser nada, eles vão pegar aquela moto e vão ficar gastando naquela moto. Vão ficar consertando aquela moto, lubrificando, ajeitando a moto, fazendo tudo na moto, e essa moto só gasta cada vez mais dinheiro. É um passivo. É diferente do cara que compra uma moto para fazer um motoboy, para fazer um mototáxi e ganhar dinheiro com isso, que aí ela se torna um ativo. Então, o nosso objetivo aqui hoje é que vocês tenham isso muito claro. Para quê? Por exemplo, Felipe, você tem consultório? Não, eu alugo o consultório, eu alugo uma sala que já é de um consultório médico de uma especialidade afim da neurologia. Então, eu alugo uma sala de uma clínica de um geriatra. Por quê? Porque eu sei que ele vai me indicar paciente, no fim das contas eu vou sair ganhando com isso. Então, você tem que ter a manha de pensar não emocionalmente no dinheiro,
mais racionalmente nos custos que entram. Por quê? Eu vou falar disso mais à frente. A gente pensa no lucro, mas o lucro não importa. O que importa, na verdade, o lucro não. A gente pensa na receita, mas a receita não importa, porque o que importa é o lucro. O que importa é o fluxo de caixa. É quanto entra menos o que sai. Se você só pensa no quanto entra, você vai quebrar. E isso é natural quebrar dessa forma. Então, outro passivo, por exemplo, é roupa. Exceto se você precisa de roupas para trabalhar, porque isso te gera um ativo. Por exemplo, eu preciso de um bom jaleco para trabalhar. Maravilha, invista no seu jaleco, ele para você está sendo um ativo, né? Mas geralmente roupa é um passivo. Mentalidade agora mais forte ainda. Pague-se primeiro sempre. Isso veio do Robert Kiyosaki, isso tem no Homem Mais Rico da Babilônia, isso tem no Pai Rico Pai Pobre. O que acontece? Quando a gente pega o nosso dinheirinho lá do trabalho, a gente pensa o seguinte: poxa, eu vou pagar minhas dívidas. Você tem aquela dívida de cartão de crédito, que é do tamanho de uma bola de neve. Geralmente, quando a gente vira médico, né, a gente quer, poxa, quero comer bem, porque eu trabalho pra caramba, quero sair, quero fazer as coisas que eu quero fazer, quero viajar. E aí, qual é a navalha do médico? Né? A morte do médico? Para mim, a morte do médico chama cartão de crédito, porque médico geralmente não olha o próprio cartão de crédito. E aí, velho, vem uns cartões de crédito com umas tarifas, vem umas coisas enormes, assim, coisas destruidoras. Você olha a conta do cartão de crédito das pessoas, é absurda. Uma vez um colega me procurou para fazer gestão financeira dele, sentou para a gente conversar sobre finanças, e ele falou: cara, eu gasto mais ou menos aí uns 18 mil de cartão de crédito. Eu falei: meu Deus do céu, o dia que eu gastar 18 mil de cartão de crédito, eu tenho que estar muito bem de vida. Muito bem. Eu tenho que estar ganhando no mínimo 30 mil. 18 mil de cartão de crédito, para mim, é certeza que vai dar problema. Né? Mas eu não sei. Ele está numa fase da vida muito diferente da minha. Né? Então, pague-se primeiro sempre, sempre. Defina para você: olha, 10% do meu caixa vai para investimentos meus. Uma coisa que eu não botei na aula, mas que é importante falar para vocês. Qual investimento é esse? Eu quero que vocês aprendam primeiro o conceito de fundo de emergência. Eu vou falar disso nas próximas aulas também, mas eu gostaria de falar para vocês agora. Fundo de emergência, o que é o fundo de emergência? Fundo de emergência é um montante de dinheiro, um montante de capital que você tem que ter para caso ocorra uma emergência, você não possa trabalhar ou tenha algum problema, você consiga sobreviver com aquele dinheiro. Quanto é esse dinheiro, Felipe? 6 vezes ou 12 vezes o valor do seu gasto fixo mensal. Então, por exemplo, eu gasto, vamos supor, 8 mil por mês. Se eu gasto 8 mil por mês, 6 meses, 6 vezes 8, 48. Então, eu tenho que ter 48 mil guardados em um investimento de alta liquidez. O que é liquidez, Felipe? É você pegar aquele número que está na tela e se transformar em dinheiro na tua mão. Liquidez alta é eu consigo fazer isso no mesmo dia. Aquele número vira dinheiro na minha mão. Isso é liquidez. Tá? Num material, em alguma coisa de alta liquidez e que eu possa tirar caso eu tenha algum problema. E olha, já fiz muito uso disso. Então, o fundo de investimento é extremamente importante que vocês tenham um fundo de emergência para que vocês consigam pensar em investir dinheiro. Primeiro, você tem que pensar numa segurança, num colchão financeiro. Esse colchão financeiro é o fundo de emergência. Como construir meu fundo de emergência, Felipe? Pague-se primeiro, sempre. Como assim primeiro? No mínimo 10%. 10% do que você ganha vai para o seu fundo de emergência. 10% que você ganha vai para o seu fundo de emergência. Ah, Felipe, mas eu tenho dívidas. Certo, então quite suas dívidas todas. Depois disso, no mínimo 10% todo mês no seu fundo de emergência. Mesmo que você tenha dívidas e que você consiga pagar essas dívidas e sobrar ainda um dinheiro, pegue 10%, coloque no seu fundo de emergência e se vire para pagar o resto. Por quê? Porque quando a gente começa a pagar a gente antes, a gente começa a se virar, o nosso cérebro começa a procurar modos de gerar mais dinheiro. Modos de dar plantão, modos de pegar um parecer, de fazer alguma coisa para gerar mais dinheiro. Porque você se pagou, você não tem como pagar aquela dívida, você vai se virar para conseguir mais dinheiro. É diferente do eu não posso. Eu vou falar mais disso mais à frente. Tá? Ensinamentos do Warren Buffett. Nunca coloque todos os seus avós não, tá, gente? Não coloque os seus avós numa caixa. Isso foi correção aqui. Nunca coloque todos os seus ovos na mesma caixa. Então, o que é isso? Nunca, jamais coloque todos os seus investimentos, todo o seu dinheiro em só uma coisa. Não sei se vocês eram nascidos já quando o Collor fez o plano Collor, que pegou todo o dinheiro da poupança do pessoal, todos os investimentos. Cara, então, se todo mundo, se alguém tinha o dinheiro todo na poupança ali, foi tudo embora.
Então nunca coloca todos os ovos na mesma caixa, divide, diversifica. A gente vai falar mais disso nas próximas aulas de investimento, mas tem que ter na cabeça isso. Quem tem tudo em um lugar, perde tudo muito fácil. É a mesma coisa que quem tem 300 investimentos divididos. Quem defende tudo não defende nada. Então você tem que ter noção e sabedoria para saber onde você vai investir. Então, de início, invista em você primeiro, pague-se primeiro sempre, no mínimo 10%, até formar o seu capital de emergência. E não coloque todos os seus ovos na mesma caixa, exceto se você ainda não formou o seu fundo de emergência. Seu fundo de emergência tem que ficar na mesma caixa, né? Não é doideira assim. E nunca sinta a profundidade do rio com as duas pernas. O que é isso? Poxa, não sei investir em COI, né? Não sei investir num produto X. E aí você vira e fala assim, vou botar meu dinheiro todo ali. Quer ver uma coisa que acontece muito? Eu tava na moda agora, Bitcoin, né? Cara, Bitcoin, isso, aquilo, outro. O pessoal não sabe nem o que é uma ação tá investindo em Bitcoin. Beleza. Eu não invisto porque eu não entendo o suficiente para investir. E tenho receio das coisas que eu não compreendo. Porque para mim o risco, ele é inversamente proporcional ao tamanho de conhecimento que eu tenho sobre aquele papel, sobre aquele material, sobre aquele produto. Se eu não conheço nada, o risco é muito alto. Se eu conheço muito, o risco é muito baixo. Entendeu? Então, quando alguém me fala para mim, Felipe, você faz investimentos de risco? Faço. Óbvio que faço, mas são riscos calculados. Sou louco. Né? Mas o pessoal não sabe nada. O vizinho ganhou dinheiro com Bitcoin e fala assim, pô, cara, vamos falar Bitcoin, não sei o quê. E geralmente esse cara, ele tem, vamos dizer, seus 5 mil guardados, ele pega os 5 mil e põe 5 mil Bitcoin. Por quê? Na nossa cabeça. Na nossa cabeça a gente tem um viés de que a gente é mais inteligente do que a média das pessoas. O que é uma grandíssima mentira, porque na grande maioria das vezes a gente não é mais inteligente do que as outras pessoas. Na grande maioria das vezes. Claro que tem gente que é muito mais inteligente, que é muito acima da média, mas a maioria de nós não é mais inteligente que as outras pessoas. Se todo mundo se deu mal, não espere que você vá se dar bem. Proteja-se para caso você se dê mal, você está preparado. Né? É aquela história. A Europa inteira fechando por coronavírus. A Ásia inteira já tinha fechado por coronavírus. Por que no Brasil ia ser diferente? Porque a gente é diferente. E aí aconteceu. Fechamos também pelo coronavírus. Então, assim, a gente tem que ter a mentalidade de que se está todo mundo se dando mal, é muito difícil que a gente se dê bem. Claro que eu não estou falando para não arriscar ou não acreditar em você, não é isso. Mas é ter noção das coisas. Não é achar que a gente vive num mundo mágico de eu acho que a gente não vive. Então não sinta a profundidade do rio com as duas pernas. Bota uma perninha ali. Espera. Foi o que eu fiz, por exemplo, na sala vermelha na empresa. Eu larguei algumas coisas, mas eu não larguei tudo. Imagina se eu tivesse largado a residência, largado tudo para fazer só a sala, depois ter saído. Imagina só como é que ia estar a minha cabeça. Entendeu? Então coloca os seus olhos, bota a perninha lá, uma perninha, espera, verifica o fundo, depois bota outra perninha. Não investe seu dinheiro em coisas que você não conhece, nem investe o dinheiro todo. Essa aula, o início, são vários ensinamentos, né, para vocês, são várias coisas, são salpicados de conhecimento que eu peguei desses livros, dessas pessoas, de tudo que eu já li sobre, de tudo que eu perdi dinheiro. Então, se ficar um pouco não didático, eu peço que vocês perguntem, tá? Pode abrir o microfone e perguntar, porque tem muito detalhe aí. E eu quero dividir com vocês. Imóvel é um bom investimento? A resposta é depende. Depende de muita coisa. Depende da fase que você está na vida. Depende da oportunidade do imóvel. Depende se aquele imóvel ele é alinhado com o que você espera ter. Por exemplo, não, vou comprar um imóvel que é uma ótima oportunidade. Um imóvel de 1 quarto e eu quero ter 3 filhos. Cara, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que daqui a pouco você vai ter que se desfazer dele e procurar um imóvel maior. Só acho. Não sei. Às vezes o cara gosta de viver apertado. Não sei. Cada um do seu cada um, né? Mas eu quero contar uma história para vocês. Meus pais têm mania de investir em imóveis. Mania. Vamos botar imóvel. Imóvel. E abriu na minha região lá um condomínio legal, cara. Condomínio com piscina, não sei o que lá. E campo de futebol society. Aí minha mãe quis comprar um imóvel lá. Aí comprou o bendito do imóvel lá. E a gente até morou nesse imóvel aí por uns 4, 5 anos. Depois a gente foi para uma casa maior. E a gente está tentando vender o imóvel já há 10 anos. Por quê? Porque o bairro lá está passando por um processo de favelização. E aí, despenca a procura por imóvel. Despenca. Só que, apesar da procura estar caindo, as pessoas não estão conseguindo vender, estão abandonando seus apartamentos. O que acontece com o condomínio? O condomínio sobe.
Então, o que que esse apartamento é? Ele é um elefante branco, a gente não consegue vender e ele drena dinheiro da nossa carteira todo mês por causa do condomínio. Entendeu? Então, assim, imóvel, tomem cuidado com imóvel. Aquele negócio de quem compra terra não erra. Isso daí é século passado. Isso aí é o início do século. Isso são os nossos pais, que eram pessoas estáveis, tinham um emprego. Aquele emprego era para a vida toda, uma família, 2 filhos, um menino e uma menina. Fazer curso técnico no Senai, ter um trabalho fixo. É essa mentalidade, é um pouco diferente do que a gente está vivenciando. Então, cuidado, cuidado. Pesa bem. Por exemplo, eu vi uma oportunidade boa de comprar um terreno num condomínio, lá na minha região. Pô, legal o terreno, preço bem razoável, assim, num ponto maravilhoso. Só que ele tinha um desnivelamento, eu teria que nivelar. E outra coisa, apesar de ser um terreno, todo mês eu tenho que pagar condomínio. E aí, como é que faz? Todo mês aquele dinheiro indo, todo mês aquele dinheiro indo, todo mês aquele dinheiro indo e não me trazendo nenhum retorno, porque eu não posso morar num terreno, eu vou ter que construir uma casa, construir tudo. Então, assim, pensa direitinho. Outra coisa, né? Eu fui convidado depois da formação, desculpa, na UF, a ficar como médico voluntário do serviço de cognição aqui, da neurologia. E aí eu vou ficar aqui, beleza. E eu pensei o seguinte, eu morando no interior do estado, eu tenho que vir aqui para Niterói, que é perto da capital, pelo menos toda quinta-feira. Vou alugar um apartamento. Vou alugar um apartamento, obviamente, né? Porque eu vou ter que dormir aqui toda quinta-feira, possivelmente, ou toda quarta e ficar aqui para quinta. Então vou alugar um apartamento. E aí o que que eu pensei? Poxa, um apartamento, uns R$ 1.400, já com, tá, às vezes eu já pego com tudo, já com condomínio já sai ali uns R$ 1.400, R$ 1.300, tá maravilhoso. E aí eu liguei pro meu irmão, eu já tinha até pensado numa hipótese, mas liguei pro meu irmão, que é um cara mais sensato que eu em alguns aspectos. Falei, irmão, olha, tô pensando em alugar um apartamento em Niterói, que ano que vem eu vou continuar como médico voluntário. E ele falou o seguinte pra mim, por que você não fica no hotel? Falei, vou dar uma olhada. E aí o quarto do hotel é R$ 150. Se eu ficar 8 noites por mês, eu gasto R$ 1.200. Eu gasto menos do que lá. Eu não tenho que limpar, eu não tenho que pintar, eu não tenho que lavar, eu não tenho que fazer nada. Não tenho que fazer comida, não tenho. Hotel. Então, assim, cuidado, cuidado com a emoção em relação ao dinheiro. Cuidado com a emoção, com querer fazer rápido, com vai trazer. Quando você fizer cálculos de quanto dinheiro aquilo pode te trazer, não faça com o máximo, faça sempre com 50%. Por exemplo, eu participei de uma linha editorial de livros, de um livro que eu escrevi, um capítulo sobre liderança, da editora Safi, aqui do Brasil. E a Safi, ela é uma linha editorial, como é uma linha editorial, eu posso receber um valor X por livro vendido meu. É que eu fiz, calculei 100%, 100% dos livros vendidos. Já calculei lá, já vi que tinha lucro, já pum, já fechei, já paguei a linha editorial e tudo mais. Sabe quantos livros foram vendidos? Exatamente, menos de 10% dos livros foram vendidos. E aí, o que acontece com o dinheiro? Eu investi, errei, perdi. Por quê? Foi emocional. Foi por me achar maior do que eu sou de verdade. Então, cuidado com a nossa autoanálise. A gente sempre se analisa maior do que a gente é. E aí, vamos lá, pessoal. Uma pergunta para vocês. O que é ser rico? Rico. O que é ser rico? Clichê, né? E aí, o que você Quer acha? ser feliz, é fazer o que gosta. Tá bom. Beleza. Fazer o que gosta, mas tendo uma vida confortável. Porque geralmente o que a pessoa gosta é um pouquinho mais caro. Vamos lá. Alguém tem mais alguma? Mais alguma, mais alguma? Não? Então, vamos embora. Não Qual o precisar problema? trabalhar. Fala aí, Caio. Desculpa, fala. Não precisar trabalhar. Não precisar trabalhar é a O definição de ser vídeo. rico para você. Vocês Isso. conseguem perceber? Viver Hum, sem trabalhar. viver sem trabalhar. Vocês conseguem perceber que numa turma aqui que temos 5 pessoas, 4 pessoas, além de mim, não sei quantas pessoas tem no momento, mas a gente tem definições diferentes, já duas definições, 2 pessoas, 2 definições diferentes de riqueza. O que é ser rico? O que é ser rico é uma pergunta extremamente subjetiva. Por exemplo, o que é ser rico para mim? É poder comer japonês todo dia.
sem me preocupar. Sem ter que olhar o preço do sashimi. E não ser um sashimi daquele de 50 centavos a peça que tem gosto de nada. Isso pode ser rico para mim. Então, para cada pessoa ser rico, ele é subjetivo e é difícil de mensurar. E tudo que é difícil de mensurar, a gente nunca vai atingir. Por quê? Se a gente nunca sabe o que é, a gente não atinge. A gente não consegue colocar em termos objetivos, né? Então, por exemplo, essa questão, Arquísia, ser feliz no meu trabalho, a gente tem que tomar cuidado. Porque, assim, depende do dia. Tem dia, cara, que eu sou muito feliz sendo neurologista, mas tem dia que eu tô de saco muito cheio, desculpa a expressão, sabe? Então, assim, às vezes eu sou rico, às vezes eu não sou. É um complexo, é uma questão muito subjetiva isso, sabe? Muito difícil da gente mensurar. Principalmente porque depende muito do dia da gente. Então, o que eu quero dividir com vocês? Eu quero dividir com vocês um conceito objetivo que pode ajudá-los a pensar em dinheiro de uma maneira menos emocional. Legal? Por quê? Porque o emocional, apesar da gente não perceber às vezes, ele é uma máscara, que é um óculos com uma lente que deturpa a nossa visão. Às vezes a gente tem a visão muito clara sobre um assunto, o emocional vai e mexe com o nosso cérebro, mexe com a nossa percepção, e a gente tem uma percepção errada daquele assunto. Eu tenho isso direto com o meu trabalho, eu tenho isso direto com várias coisas. O que é independência financeira? Essa é a questão. Independência financeira é o seguinte. Quanto tempo hoje, galera, se vocês parassem de trabalhar hoje, sofri um acidente, estou tetraplégico, não posso mais trabalhar. Quanto tempo você conseguiria viver sem trabalhar a partir de agora com seu dinheiro? A maioria de nós vai falar isso, 6 meses, 5 meses. Exatamente. Independência financeira é você ter tanto dinheiro, tantos bens, tantos ativos investidos, que o retorno desses investimentos vai te manter mensalmente sem ter que trabalhar. E aí cai na definição do Caio. Não precisa mais trabalhar. Eu acho que se eu não trabalhar, eu morro. Mas é uma questão muito pessoal. Então, assim, eu quero poder trabalhar de maneira confortável, tipo, fazendo o que eu gosto, só consultório, uma coisa ou outra ali, e ter o meu dinheirinho lá, todo mês caindo. Essa é a questão. Quando você tem a independência financeira, você trabalha com o dinheiro, você não trabalha pelo dinheiro. E aí você pode fazer o que você quiser da sua vida. Se você quiser, não quero mais trabalhar, eu quero viajar, ficar o ano inteiro viajando. E você consegue? Você tem dinheiro para isso? Tem. Beleza, vai lá. Segue a vida, entendeu? Então, quando você pensa em independência financeira, você coloca um norte. E colocando um norte fica muito mais simples. Muito mais simples. Do que, por exemplo, o meu caso, né? O que é ser rico, né? Eu penso muito nisso. E de uns tempos para cá eu tenho pensado ainda mais. Eu tô construindo minha família, etc. E aí eu sempre pensava, pô, cara, eu quero ter um barco, vamos supor, né? Eu quero ter um barco. Pô, é legal lá em Cabo Frio ter um barco, tudo. Depois eu penso, cara, quanto é que um barco custa, né? Um barco custa de marina, um barco custa de combustível, um barco custa de um monte de coisa. Não é sensato eu ter um barco. Não é sensato. Eu teria que ser muito rico para ter um barco. E aí eu penso, ter um barco é ser rico? Não. Eu posso ter um barco que está quebrando. Então, não é um meio de eu mensurar objetivamente o que eu quero. A independência financeira já é um meio objetivo de eu mensurar o que eu quero. O que eu busco. E aí tem duas coisas. No Pai Rico, Pai Pobre, ele fala o seguinte. Quando ele chega pro pai rico e fala, pai, eu quero comprar um tênis, só que eu não tenho dinheiro. O pai pobre falaria o seguinte para ele. O pai pobre, né, no livro, pra vocês terem uma ideia, o pai pobre, ele é superintendente de educação do estado do Havaí, nos Estados Unidos. Então, quer dizer, um cara super estudado, um doutorado, PhD, os caramba. E o pai rico é um cara que não tem nenhum ensino médio, se não me engano no livro, ele tem um ensino médio, talvez. E ele é um comerciante, um empreendedor, que tem muito dinheiro porque ele investe o dinheiro dele, trabalha com um monte de coisa, tem vários ativos. E, cara, não é um retrato muito longe da realidade não, tá, pessoal? Não é um retrato muito longe da realidade. Eu conheço muito pai rico, pai pobre por aí. Muito, muito. E aí o pai pobre falaria o seguinte, filho, você quer comprar esse tênis? A gente não consegue pagar por ele. A gente não consegue pagar por esse tênis agora. Não consegue. Já o pai rico falaria o seguinte, como você pode fazer para pagar por ele? Você pode trabalhar tantos meses, ganhando tanto, você pode comprar.
Qual é o aspecto que eu quero chegar aqui? Você quer uma coisa? Ah, eu quero viajar para a Europa. Pô, legal. Quantos dias? 30 dias na Europa. Pô, legal pra caramba. Quanto é que tá o euro? Tá X. Ah, eu não consigo fazer isso. Acabou. Você, por medo, você já abortou, você já desligou o seu cérebro. Você não vai mais pensar em como fazer isso. Não vai mais. Acabou. Ficou confortável. Ah, não consigo. A vida que segue. Eu vou viajar aqui para Iguabinha, vai ficar tudo bem, eu vou tomar uma água de coco na beira da lagoa e tá tranquilo, sabe? Água salgada daqui é a mesma água salgada lá da Itália, cara. É a mesma coisa, entendeu? É isso aí. E, pô, andar de navio aqui é a mesma coisa que andar de gôndola em Veneza. Tudo bem, mas você queria ir para a Europa. Você está se enganando. Eu aceito de você se enganar. Eu me engano muito. Eu tenho um alto engano, um nível de auto engano muito alto. Só que você pode virar e falar assim, como é que eu faço para ir para a Europa? Eu quero ir para a Europa, eu quero passar um mês lá, o euro tá tanto, eu preciso de tanto de dinheiro, eu sei que a passagem tal é tal, eu preciso de passaporte. Como eu faço para chegar lá? Como eu faço para conseguir esse capital? Eu tenho que dar plantão 3 dias na semana, eu tenho que juntar isso, 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 eu tenho que é diferente, você liga o seu cérebro, você liga a criatividade, você busca modos e você age por ambição. Quando você age por ambição, é diferente de agir por medo. E outra coisa, galera, ter ambição não é feio, tá? O que é feio é ter ganância. Ganância é feio, mas ter ambição, querer ser maior, querer ter mais capital, querer mudar as coisas que você vive, querer melhorar as coisas, o ambiente que você vive, isso é maravilhoso. Não percam a ambição. Mas ter a ganância, ter aquela coisa do eu preciso muito disso. Ser mesquinho é ruim. Aí já vira ruim. Mas claro que é uma opção pessoal. Uma única habilidade não vai te deixar rico. E o Robert Kiyosaki, ele fala muito disso. Né? Ele fala que a gente tem que buscar autodesenvolvimento para que a gente possa ter riquezas. Né? Quantos médicos vocês conhecem que têm 60 anos de idade, ainda dão plantão, passam por dificuldade financeira, estão no vermelho, tão cheio de dívida, tem nome no SPC, no Serasa. Quantos vocês conhecem? Eu conheço muitos. Eu conheço muitos. É super natural isso pra mim, assim. Eu trabalho com médicos assim, na verdade, né? Eu trabalho com muitos médicos assim. E eu quero contar pra vocês a história do McDonald's. Vou perguntar pra vocês de maneira ativa, tá? Vocês podem responder aí, ou se não quiser, não responde, tranquilo. Mas o que faz o McDonald's, pessoal? O que faz o McDonald's? O que o McDonald's vende? Como o McDonald's ganha dinheiro? Vamos lá. O que vocês acham? Vendendo emoções, sonhos, porque o hambúrguer mesmo é horroroso. Beleza, vendendo sonhos. Quer dizer, vender uma experiência, que é o que você sempre fala pra gente. Boa, vender experiência. Eles ganham com aluguéis também. Essa é a parada. Olha como é que é a maldade. Isso o Ray Kroc fala nas, nas palestras dele. Vamos lá. Tem várias coisas aí, né? Essa questão da experiência, essa questão, cara, isso daí é muito forte. Lembra do brinquedinho para as crianças, né? A criança forma a experiência. Caraca, a Arquisa lembrou lá das primeiras aulas da Jornada da Carreira Médica, que eu falei disso, da formação de experiência como algo bom. Caraca, que legal, Arquisa. Fico feliz demais, cara. Muito maneiro, muito maneiro. Mas assim, o McDonald's em si, ele tem isso de formar gerações que continuem no McDonald's, por isso que tem um brinquedo, tem a questão da experiência, tem a sensibilidade. Mas o que dá dinheiro pro McDonald's é aluguel de imóveis, galera. O McDonald's é o maior proprietário de imóveis, de terrenos do mundo. Ele tem muito imóvel. O McDonald's tem muito imóvel. Porque quando você compra a franquia do McDonald's, o dono do terreno é o McDonald's, não é você. E aí você pensar, a Quinta Avenida em Nova York tem um McDonald's. Vários lugares que você olha e fala assim, caramba, é muito caro. Avenida Paulista tem um McDonald's. Eles são donos disso daí. E além disso, eles ganham royalty em cima de franquia. Então você pensa assim, cara, você olha, os caras vendem batata frita e hambúrguer. E o hambúrguer deles é bem médio, assim, não é? Cara, a gente faz um hambúrguer melhor que eles. Fala sério aí. Até quem não mexe muito com cozinha, a gente consegue fazer um bom hambúrguer, um hambúrguer melhor que o deles, não é verdade? Só que, cara, eles ganham dinheiro com isso, não é com o hambúrguer. O hambúrguer é parte disso. Tanto que o Ray Kroc, nas palestras dele, ele fala que ele nem trabalhava nas lojas do McDonald's, ele trabalhava no QG do McDonald's, que fica distante das lojas do McDonald's. Olha que maneiro, né? Que coisa. Mas, Arquis, eu fiquei muito feliz, cara, que você lembrou das primeiras aulas, a venda da experiência como algo para fidelizar o cliente. Muito legal. E aí o que eu quero passar para vocês é o seguinte, pessoal. O McDonald's, outra coisa também do McDonald's. O McDonald's, ele não vende o melhor hambúrguer do mundo.
Ele não é o maior especialista do mundo, mas ele vende um hambúrguer necessário para que o cliente dele compre e ele continue vendendo. O que eu quero dizer? Você não precisa ser o ás do ás de uma doença X, não precisa. Se você for um bom médico, um médico comprometido com o seu paciente, um médico que dá o seu melhor, alinhado, você não precisa ser o cara com PhD, doutorado, pós-doc e tudo, não. Você pode ser um médico legal ali e você vai conseguir viver bem e ganhar o seu dinheiro. Principalmente se, vamos lá, você tiver mais que uma habilidade. Como assim? Se você só tiver uma habilidade, gente, essa habilidade, ela tem que resolver o problema de muitas pessoas. Por exemplo, Neymar. Neymar, a habilidade dele é jogar futebol. Isso acho que é incontestável. O cara joga bem. O cara joga bem futebol. Né? Ele tem seus problemas lá pessoais, etc. O cara joga bem futebol. O dinheiro, o número de pessoas que ele impacta é absurdamente alto. Por isso ele ganha tanto dinheiro. Então, assim, ele resolve bem o problema de muitas pessoas, de patrocinadores. Ele vende muita camisa. Isso faz com que ele ganhe muito dinheiro. Mas a gente, como médico, a gente tem uma capacidade limitada de impactar pessoas. Se a gente tem uma capacidade limitada de impactar pessoas, a gente tem uma capacidade limitada de rendimento. Exceto se você vender um produto, você, médico, vai vender seu tempo. Seja seu tempo em plantão, seja seu tempo em consulta. Você vai vender o seu tempo. E vendendo o seu tempo, o que você tem que fazer? Você tem que ter outras habilidades que fazem com que o seu dinheiro trabalhe sem você trabalhar. E aí, quais são essas habilidades possíveis? Investimentos, imóveis, o que você quiser fazer aí, ser escritor, etc. Ou saber gerir bem seu capital, mexer com gestão, você tem que ter outras coisas além de ser só um bom médico. Por quê? Porque vocês vão ver, gente, a galera que só foca na medicina, grande maioria das vezes, que foca só na medicina, só na medicina, só na medicina, geralmente não vai ter muito sucesso. Por quê? Porque não sabe fazer outras coisas. Não consegue fazer outras coisas. E a vida, infelizmente, ela não é só medicina. Então, assim, cara, se você quiser ser 99% medicina, seja 99% medicina, mas tenha 1% de saber lidar com o seu dinheiro. Sabe? Eu conheço gente que é PhD, que é sinistro, chefe de serviço, e ele tem esse 1%, ele tem esses 2%, ele investe o dinheirinho dele, ele tem uma coisa ou outra ali para ganhar um dinheiro. Então, você tem que ter mais que uma habilidade. Só uma habilidade vai te complicar. Vai te complicar. Eu sou um bom médico. Eu sou um ortopedista de pé esquerdo. Cara, tudo bem que a gente como médico não tem tanto problema, mas imagina um cara que é engenheiro, especialista, engenheiro de programação, especialista num tipo de software. E esse software acaba. Acabou o cara, entendeu? Então uma única habilidade não vai te deixar rico. Tente aprender novas habilidades sempre. Então, por exemplo, nós como médicos, habilidades que a gente pode aprender. Gestão do nosso consultório. Vocês aqui, cara, estão na Jornada Carne Médica aprendendo várias habilidades diferentes que vocês podem colocar em prática. Isso é muito legal. Pô, você vê aí, a Arquísia lembrou de uma habilidade que foi passada lá no início do curso. Isso não tem preço, isso é muito maneiro. Outra coisa para vocês, para a vida, assim, em relação ao investimento. Networking, pessoas que você se comunica, que você conversa, valem muito. Valem muito. Por quê? Porque às vezes uma ideia que uma pessoa tem vai mudar a sua vida. Eu, por exemplo, eu tive uma reunião no Congresso Paulista de Neurologia, eu fiz uma formação em gestão rápida lá, Six Sigma com o professor lá, e aí eu conheci o chefe da medicina do sono de Piracicaba. Sentei com ele, a gente ficou conversando, um japonês, gente boa pra caramba, conversamos lá, no final ele me deu o cartão dele, ele me explicou o que era equity e por que eu tinha que buscar equity ao invés de um salário. Em uma conversa de meia hora. O cara mudou minha vida. Então, assim, networking vale muito. Tente relacionar-se com pessoas que já conseguiram alguma coisa quando você for ter conselhos. Não adianta você ter conselho sobre dinheiro de uma pessoa que nunca fez dinheiro. Não adianta você ter conselho de sucesso de uma pessoa que nunca teve sucesso. Não funciona. É o que eu falo para vocês. Aqui nesse curso é skin the game. Eu falo para vocês o que eu vivi. O que eu vivo. Eu tenho meu capital de emergência lá. Eu tenho meus investimentos. Eu não estou falando para vocês coisas que eu li em livro. É vida. É coisa que eu passei. Problemas que eu passei. Dinheiro que eu perdi. Então, assim, um conselho meu vale? Talvez. Mas se for assim, como ser milionário? Não, o meu conselho não vale tanto quanto desse cara aqui, ó, Jorge Paulo Lema. Não vale, não adianta, não tem como. Não tem como comparar, né? A gente está comparando alhos com bugalhos. Não tem como. Vamos lá, pessoal.
Prefira capital com alta liquidez. O que é isso? O que é liquidez? Liquidez é a capacidade de transformar o bem que você tem em dinheiro. Então, se eu tenho uma casa, vender uma casa é algo rápido? Não. Então, ele tem uma liquidez baixa. Mas se eu tenho um número na tela lá de um fundo de investimento que eu consigo tirar no mesmo dia, ele tem uma liquidez alta. Eu transformo rápido em dinheiro. Certo? Prefira capital com alta liquidez. Por que isso? Por quê? Agora eu vou falar para vocês. Boas oportunidades surgem com data de vencimento. Boas oportunidades surgem com data de vencimento. Quando você vai comprar, você quer comprar um imóvel, acha um imóvel num preço espetacular, pode contar que ele tem data de vencimento. Alguém vai vir para comprar. Se você já tem aquele dinheiro com liquidez, você compra. Então, prefira capital com alta liquidez. Prefira, se você quer, eu quero ter uma casa. Por exemplo, tem um ponto que é muito específico dessa questão de imóvel no Brasil, que é o seguinte, a formação do imaginário e a condição financeira. Por exemplo, quando eu tiver filho, independente de condição financeira, eu vou comprar um imóvel. Por quê? Porque é importante para o imaginário da criança a questão de ter uma casa. Eu penso dessa forma e eu tenho influências que pensam dessa forma. Mas eu sei que aluguel, na condição atual, é importante, é interessante. Depende muito do que você quer para sua vida. E não tem problema nenhum você alugar. Por quê? Vamos dizer que eu tenha 1 milhão guardado. 1 milhão guardado, atualmente o CDI está 2%. Né? Você vai ter 2% de 1 milhão, 100 mil é 10%, 2% ali, 2 mil, não é isso? 2 mil reais. Isso joga para cá, 100 mil, isso 10%? Não, é menos, 20 mil. 20 mil reais. Cara, 20 mil ao ano, não é muita coisa, mas vamos supor que eu consiga pagar com esses 20 mil ao ano um aluguel maneiro de um imóvel que valesse 1 milhão. Eu não vou conseguir, mas vamos supor. Se eu aparecer um imóvel legal, eu estou pagando o aluguel com o dinheiro que está sobrando desse investimento de 1 milhão, está vindo para mim, com os dividendos disso. Esse 1 milhão ainda está ali. Eu posso comprar o imóvel com tranquilidade. É diferente de eu ter um imóvel de 1 milhão, que eu estou pagando condomínio, que eu estou pagando luz, que eu estou pagando isso, pagando aquilo. E aí surge a oportunidade de comprar uma ótima oportunidade, um imóvel melhor do que o meu, mais barato, eu vou ter que vender meu imóvel para conseguir o dinheiro para comprar. E aí não dá. Aí você vai acabar perdendo dinheiro, você vai acabar pegando empréstimo de banco. E pegar empréstimo de banco, gente, é um negócio complicado. Por quê? Assim, como eu sou de filosofia judia, de família judia e tudo mais, né? O banco, ele vende dinheiro. Esse é o papel do banco. O banco, ele não está para te ajudar. Sempre que um banco está feliz, possivelmente a gente vai ficar triste. É uma questão de tempo. Então, o banco, ele vende dinheiro. Ele vende a juros. E aí você vai acabar pagando os juros. Quando você tem um capital com alta liquidez, a chance de multiplicá-lo é bem maior. Outro ponto. Não confunda necessidades com desejos. Então, eu quero ter um carro, uma BMW. Legal, você quer ter uma BMW? Maravilha. Você precisa de uma BMW? Não, o que eu vou fazer até um Celta consegue fazer. Então, beleza. Então, não confunda a sua necessidade de ter um veículo com o desejo de ter uma BMW. Por quê? Porque apressar desejos é um caminho para perder dinheiro. É aquela história do eu quero muito um apartamento, não tenho condição de comprar agora. Eu vou pegar um empréstimo para pagar. Você vai perder dinheiro. Beleza? Outra questão de mentalidade, galera. A gente está só em mentalidade. Então, estou salpicando coisas financeiras para vocês. Essa é uma aula extremamente importante para vocês entenderem as próximas aulas. Juros compostos são o combustível da sua riqueza. Você pega lá uma calculadora de juros compostos e você verifica que você botando X reais, em 30 anos, você vai ter um valor absurdo. Por quê? Porque os juros vão rodar em cima dos juros. Né? Num mês, vamos dizer que vamos botar 20%. Primeiro mês você botou lá 100 reais. No segundo mês, 20% ao mês, tá, pessoal? Uma conta absurda, mas vamos lá. Vai ter 120. No outro, já vai ter 144, porque você vai ter 20% de 120. E aí já vão 24. E aí depois vai ter lá seu 244, vai com mais 48. E assim sucessivamente. Vira uma bola de neve. Desculpa. Então, quanto antes a gente começar, antes a gente usa essa máquina dos juros compostos e faz com que a gente atinja a riqueza ou a independência financeira de uma maneira mais fácil. E aí eu quero terminar essa parte de mentalidade com uma frase de Jorge Paulo Lemann que é muito forte para mim, que é pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. A questão é colocar em prática. Colocar em prática é diferente. Tá? Quais são as bases que vocês têm que buscar
para não se perder nessa parte de investimento. Eu vou falar sobre tudo isso, cada aula sobre um tema desses. Vou falar. Contabilidade. Como fazer uma gestão financeira saudável do seu dinheiro. Não é uma gestão louca, não. É uma gestão saudável do seu dinheiro. Segundo, investimentos. Como botar o que está sobrando num lugar, num potinho, para gerar mais. Terceiro, entender mercados. Não adianta, eu vou investir dinheiro em leilão de carro. Cara, se você nunca foi em leilão de carro, a chance de você se dar mal é muito grande. É um mercado. Como o mercado imobiliário é um mercado, o mercado financeiro é um mercado. Você tem que entender o mercado que você está entrando para você conseguir obter lucro dele. Porque senão tem gente ali doida para pegar dinheiro de pessoas que sabem menos que elas. E depois entender a lei por trás da parte financeira do seu negócio. Então nós médicos temos que pagar o quê? Temos que pagar imposto de renda. Nós médicos temos que pagar o quê? Tem que pagar o CREMERG, ou o CREMESP, ou o CRM daí da região de vocês, galera. Vamos lá, agora eu vou abrir para dúvidas, a gente está no meio da aula. Agora a próxima metade é mais rápida. Alguém tem alguma dúvida? Ficou didático? Porque eu acho que foi meio salpicadão assim. Em geral, você aplica a sua reserva de emergência em quê? Em algum tipo de fundo ou uma conta que renda alguma porcentagem? Vamos lá, Dayan. Eu comecei investindo meu fundo de emergência num fundo DI, D mais zero. Então, quer dizer, é um fundo que ele é renda fixa quase. Ele é renda fixa. Ele não tem risco, baixíssimo risco. E eu consegui tirar esse dinheiro no mesmo dia, caso necessário. Então, eu investia nesse. Depois, eu sou da época antes do Banco Inter, antes da Nuconta. Eu sou mais velho, né, cara? Então, não tinha ainda. Agora que tem essas contas que rendem 100% do CDI, eu invisto numa conta dessa, no meu fundo de emergência, eu deixo ele lá e ele vai rodando lá. Eu não mexo nele. Beleza? Beleza. Você vai falar sobre ações que você investe, essas coisas mais para frente, né? Vou falar sobre como você fazer a avaliação de uma ação, estratégia de buy and hold, estratégia de trading. Vou falar sobre tudo isso. Claro que tudo com o meu viés, tá? Tudo que eu vi, que eu coloquei em prática, e eu não sou detentor de todo o conhecimento, gente, até porque se eu fosse neurologista, soubesse de tudo que eu falo com vocês a fundo, eu não seria neurologista. Mas eu conheço as coisas porque eu vou fazendo formações, estudando, colocando em prática e sabendo um pouco mais. Então, assim, eu vou dividir com vocês o que eu vi disso e como eu invisto meu dinheiro, botar minhas ações, minha carteira, mostrar tudo para vocês. Então, assim, Dan, se você quiser um 100% do CDI aí, cara, por exemplo, Banco Inter. Banco Inter não tem taxa. Eu boto tudo no Banco Inter lá, cara. O meu fundo de emergência. Tá lá, no Banco Inter. É a mesma coisa que o Nubank, então? É a mesma coisa que o Nubank, só que você não paga saque. O Nubank paga saque. Uhum. Mas é a mesma coisa. Proteção do FGC, 100% do CDI, é a mesma coisa. Você pode fazer um boleto e transferir para uma conta do Banco Normal Brasil e não paga saque. Exatamente. No Conta você pode fazer isso. Inclusive, eu faço isso do Inter, assim, também. Você pode fazer o boleto e pagar. Fala aí, pessoal, mais alguma dúvida? Vamos lá? Não? Então, vambora. Vambora. Continuando a parte de fundamentos. Quem é você? Isso foi uma pergunta que me fizeram na época. Eu falei assim, eu sou médico. Tá, é diferente quem é você de qual é a sua profissão. Por quê? Porque quando você se limita à sua profissão, é muito possível que você fique triste se um dia você tiver que parar com a sua profissão. Quem é você? Você é mais que a sua profissão. Por exemplo, eu, Felipe, sou médico, estou terminando meu R3 em neurologia, eu sou noivo da Vanessa, eu sou filho da Tânia e do Jorge, eu sou amigo de XXY, e além disso, eu sou médico desse paciente.
Quando você é mais do que a sua profissão, você tem liberdade para fazer outras coisas, não só a sua profissão. Então, os judeus, por exemplo, né, vários judeus que eu converso, eles falam o seguinte: se hoje tomassem tudo que é seu, a sua profissão faria com que você pudesse mudar de lugar e se reconstruir? Você conseguiria se reconstruir hoje, perdendo tudo que você tem? Esse é o ponto. Esse é o ponto que a gente leva em consideração. Nós médicos, nós temos um privilégio absurdo. Se hoje me tomam tudo no Rio de Janeiro, eu vou para São Paulo, começo a dar plantão igual um louco e consigo fazer um pequeno patrimônio e viver. E viver, a gente consegue viver. Tem gente de outras profissões que não. Então a gente consegue ter liberdade. A gente consegue ser dono do nosso trabalho. Só que aí você escolhe, você pode ser dono do seu trabalho e gerar o seu próprio capital. Ou você pode trabalhar para uma empresa, trabalhar para uma clínica, para um consultório. Mas você tem que se perguntar, eu sou o dono do meu trabalho? Nesse momento, se eu quiser mudar de vida completamente, eu posso mudar de vida completamente? O que me prende? Quais são as minhas amarras? Se você é dono do seu dinheiro e dono do seu trabalho, dono da sua própria vida, o dinheiro vem do que você faz e você pode escolher o que você faz. Você pode tirar dinheiro do que você escolheu fazer. Eu, por exemplo, eu não dou mais plantão. Eu não dou plantão já tem 1 ano que eu não dou mais plantão. Eu vivo só de neurologia. É bom? Para mim é. Assim, eu não aguento mais pegar profunda, PAM, entubar. São 6 anos pegando profunda, PAM, entubando o pessoal. Eu não gosto mais. Tem uma liberdade financeira? Tenho, eu consigo viver só com neurologista, mas tem gente que... E eu ainda nem sou, vou terminar agora o R3. Mas eu tenho consultório, tem tudo direitinho e tá indo bem, cara. Tá legal. Consigo viver bem. Então eu sou dono do meu trabalho. Se hoje eu tiver... Ah, Felipe, vamos para Santa Catarina? Bora! Entendeu? Eu consigo mudar. Então sempre tome cuidado com as amarras que você cria para você mesmo em relação a questões financeiras. Porque se você cria muitas amarras, por exemplo, comprei uma casa, a casa está parcelada, comprei um carro, o carro está parcelado, comprei outra coisa, também está parcelado. Você vira escravo do seu próprio trabalho. E aí vai chegar uma hora que você vai ter que largar um lugar que você quer largar e você não vai conseguir largar porque você tem aquela conta para pagar. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Isso você tolhe você mesmo, você se torna um escravo das contas. É o que o Robert Kiyosaki no livro Pai Rico, Pai Pobre chama de corrida dos ratos. Então cuidado com a mentalidade que você coloca no seu trabalho e com o que te gera dinheiro. E aí agora eu vou falar de habilidades de gerenciamento que vão mudar a sua vida e que vocês têm que ter, e a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas também, que é o seguinte: habilidade de gerenciar, pessoal. Fluxo de caixa. Quanto entra do dinheiro? Você já reparou quanto você ganha de cada emprego seu? De cada bolsa? Você tem anotado? Quanto sai? Ah, Felipe, eu não sei quanto sai. Quer ver como eu faço? Quer ver como eu faço? Esses pequenos gastos, eu tenho um conjunto de valor que eu sei que eu vou gastar, então eu deixo em dinheiro, e uma outra parte eu passo tudo no cartão de crédito. Por quê? Porque no final do mês eu sei como eu gastei, o quanto eu gastei de cada coisa. Eu tenho tudo anotadinho ali no cartão de crédito. Não preciso me dar o trabalho de pegar um caderno, ficar anotando coisa por coisa. Ah, comprei uma água mineral, comprei um... Não, eu sei que eu tenho, vamos dizer, R$ 600 para gasto em dinheiro, que é para gastos pequenos, água mineral, uma salada de fruta na rua, alguma coisa assim. E eu tenho meu cartão de crédito para custos um pouco maiores, jantares, etc. E aí no final do mês eu olho e falo assim, olha, saiu R$ 2.000 aqui de iFood, Uber e alguma outra coisa. Legal, tá no meu cartão de crédito. Tá tudo anotadinho. Então eu tenho uma noção do quanto entra e quanto sai. Eu tenho uma noção do fluxo de caixa. E quanto entra menos quanto sai é a sua capacidade de investimento. Então eu, vamos dizer, busco sempre ser superavitário. O que é isso, pessoal? Superávit. Quanto entra tem que ser maior do que quanto sai. Essa matemática não pode ficar ao contrário. É simples assim. Não pode ficar ao contrário. Não pode sair mais do que entra. Porque se sai mais do que entra, vai faltar comida. Vai faltar comida. Pensa que seu investimento é um Tamagotchi. Lembra do Tamagotchi? O Tamagotchi a gente tinha que alimentar e tudo para ele crescer. Se sai mais do que entra, você não alimenta o Tamagotchi, que é seu investimento. Se você não alimenta o seu investimento, o
E aí, o que eu recomendo é que, no mínimo, quanto entra, menos quanto sai, seja de 10% que você vai investir. Legal? 10%. Isso daí é coisa de gente velha, esses 10%. Mas você pode investir quando você quiser, se conseguir mais é melhor. Mas 10% menos, pelo menos. A habilidade de gerenciamento vai mudar a sua vida. Isso quem fala também é o Ray Kroc, o cara que fundou o McDonald's. Vocês podem ver sobre ele no filme Fome de Poder. Eu falei sobre esse filme antes, a parte de empreendedorismo. É um cara difícil de lidar, né? Um cara assim que tem... É um cara polêmico, vamos dizer assim, né? Ele é meio psicopatão, mas ele tem conhecimentos que eu acho interessante a gente levar em consideração. E ele fala que uma habilidade de gerenciamento que a gente tem que ter é dos sistemas, de como as coisas funcionam, né? Como funciona, por exemplo, a minha clínica. Chega o paciente entra, ele fala com a secretária, aí ele senta, aí ele me aguarda, eu vou na porta, eu chamo, ele entra, ele senta, eu o atendo, demora em média 40 minutos, ele levanta, ele vai embora e ele passa na porta, pega a nota fiscal e vai para casa. Tem algum modo de otimizar isso? Tem. Eu posso otimizar, se eu botar uma consulta de 1 hora, eu posso trazer um paciente X. Então, se eu consigo pensar no sistema, nos sistemas que eu uso de trabalho, eu consigo otimizar isso de uma maneira sensata, inteligente. Então, sistematize o seu trabalho, sistematize as coisas da sua vida para que você possa gerenciar. E se você pode gerenciar, você pode otimizar. E gerenciamento de pessoas, cara. Se você consegue gerenciar pessoas, isso é uma das poucas habilidades que, assim, eu posso não ser... Cara, eu não sou AIS em nada, galera. Eu não sou muito bom em nada. Eu sou nota 8 em muita coisa, nota 6 em mais coisa ainda e nota 4 em ainda mais coisa. Mas uma das coisas que eu sou nota 8 é gestão de pessoas. Eu gosto muito de gerir pessoas. Por quê? Porque tudo são pessoas. Tudo, galera. Tudo são pessoas. Tudo. Se hoje você estiver tendo essa aula que você infartar, você vai ser atendido por uma outra pessoa. Que vai te levar para o carro. Vai botar no hospital. Chegar no hospital, você vai ser atendido por outras pessoas. Então, tudo na vida são pessoas. E essas pessoas é que trazem um dinheiro. Essas pessoas que mudam outras vidas. Essas pessoas são importantes. Se você acorda às 6 horas da manhã e já tem um pãozinho quentinho na sua padaria, é porque o seu padeiro que mora lá longe acordou 4 horas. Chegou às 5 na padaria, fez o pão tá quente às 6. Então as pessoas são muito importantes, cara. Se você aprende a gerenciar pessoas, você pode ficar rico com isso. E outra coisa também de gerenciamento, que é muito legal, é buscar habilidades que você não tem. E aí várias pessoas falam disso, né? Esse cara mesmo, Warren Buffett, ele fala que o que mudou a vida dele foi um curso do Dale Carnegie de oratória, que foi o livro que eu me baseei. Assim, quase tudo que eu me baseei na parte de oratória para vocês foi do Dale Carnegie. Se não foi do Dale Carnegie, foi da Universidade de Washington, onde eu fiz minha formação em oratória e oratória persuasiva. Mas quase tudo veio do Dale Carnegie. Então, assim, é um curso realmente muito bom. Investimento em curso é investir em você, é investir em conhecimento, investir em habilidades que você não tem e que você busca ter. Então, veja qual habilidade pode mudar a sua vida. Às vezes é uma habilidade, cara, que está ali na portinha e que você faz um clique, você vira, você muda a vida da pessoa. Por exemplo, o Robert Kiyosaki, ele teve uma palestra dele, eu acho que foi em Singapura, que uma menina foi, levantou a mão, uma jovem, falou, senhor Robert Kiyosaki, como eu faço para ser uma grande escritora, como ser uma best-seller? Ele falou, olha, eu não sou um grande escritor. Não sou um grande escritor. Eu sou um best-seller. É diferente. Eu sou um escritor mediano, mas eu vendo bem as coisas. Eu sou um bom vendedor. Eu sempre falo para as pessoas. 2 coisas que todo mundo é. Gestão de pessoas. Todo mundo é gestor de pessoas. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo é gestor de pessoas. E todo mundo vende alguma coisa. Que seja uma ideia. Todo mundo vende. Essas 2 coisas todo mundo é. Todo mundo é. Todo mundo trabalha, né, pessoal? Você pode não ser, se você quiser. Mas todo mundo trabalha na sua vida, vai trabalhar com essas 2 coisas. Então a moça ficou revoltada. A moça falou, nunca vou me rebaixar a ser uma vendedora, eu sou uma escritora. Ele falou, tudo bem, então você vai ser uma ótima escritora, mas talvez você nunca venda um livro. Aquele negócio que eu falo de habilidades complementares. Então você sendo um bom médico, você pode ser um bom médico e um bom gestor de pessoas. Pode ser um bom médico e um bom dono de consultório. Você pode ser um bom médico e ser um bom investidor. Você pode ser um bom médico e pode investir bem em imóveis. Não se defina só pelo que você é como profissão. Não limita o seu universo. O seu universo é maior que isso.
Certo? Vamos lá, galera, abrir agora para as últimas dúvidas aí. Foi uma aula longa, né? Meio extensa, assim. Muitos fundamentos importantes em gestão financeira. Alguma dúvida aí? Nenhuma dúvida? Então, beleza. Vou parar a gravação, então. Pessoal, você que está vendo na área do aluno, muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e vamos fortes.